a origem e o desenvolvimento do alfabeto no planeta. A origem, nós temos a origem e o desenvolvimento do alfabeto no planeta. Existem diferentes maneiras de transmitir uma mensagem. Várias. Alguém pode me citar de que forma você transmite uma mensagem? De que forma você transmite uma mensagem? Corpo, gestos, que mais? Hã? Que mais? Escrito, que mais? Hã? Sinais, que mais? Símbolos, pinturas, etc. Existem várias formas de você transmitir uma comunicação. Agora bem, para se escrever requer um alfabeto? Primeira pergunta que eu faço. Para se escrever requer um alfabeto? O que os senhores acham? Para escrever requer um alfabeto? Exemplo de uma nação que eles escrevem, porém eles não têm um alfabeto. Antigo ou atual? Hã? Eu ouvi alguém falar. China. Seu nome é? O alfabeto. Qual o significado do alfabeto? De onde originou-se esse vocábulo alfabeto? Alguém sabe? Alfa. Oh, vamos lá, vamos ver se vocês estão bons de grego. Quem estudou grego? Alfa, beta, vai. Gama. Delta. Epsilon. Olha lá. Zeta. Eta. Depois? Não. Teta. Iota. Kappa. Lambda. Mi. Ni. Xi. Depois? Ômicron. Pi. Rho. Sigma. Tau. Y. Phi. Psi. Ômega. Ok? Então, vem do grego. Alfa e... Se eu for colocar, posso colocar assim ou com ômega? Alfabeto. Então, alfa, beto, ou você tem o beta. Alfa e beta. Que na verdade esses dois vocábulos, alfa e beta, ou alfabeto, vêm de nomes hebraicos. Então, o vocábulo alfabeto origina-se do hebraico o vocábulo... O que eu coloquei aqui? Aqui é o meu T, tá? Aleph e... que é o nome da primeira e segunda consoante em hebraico. Que o seu caractere é assim. Aleph e o Beit. Esta é a forma. Aleph e Beit. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Então vem de Aleph e Beit. Que na verdade o Aleph e o Beit origina-se de outro idioma. Então vai retrocedendo até chegar na construção primária. Eu estou me referindo ao vocábulo alfabeto. Mas agora vou me referir ao sistema alfabético. Então, Aleph e Beit já são estruturas consonânticas. Já são consoantes aqui. Porém, essas duas mesmas consoantes originavam-se da língua acadiana, que o acadiano originava-se da língua cananeia, que a língua cananeia era da época
Mesopotâmica. Pronto, cheguei na raiz primária. Que aqui entra a escrita cuneiforme. Ou seja, não é mais sistema consonântico. Era escrita por cunha, que eram desenhos. Que o nome da escrita em desenho, qual é o nome que se dá? É uma escrita hieroglífica, é uma língua egípcia. Quando é escrita em desenho. Hieroglífico é o nome que se dá à escrita egípcia. Hierosanto. Grifo, escrita. Escrita santa. Hieróglifo. Hã? Não. Como é o nome que se dá, gente? Quando a escrita era feito desenhos. Não são consoantes, não é sistema alfabético. Melhorou agora? Melhorou? Ok. Pictograma é o nome que se dá quando é feito em desenhos. Então, um pictográfico, um desenho, uma escrita monstruosa, quase como algo indecifrável. Então, a escrita que ele fez menção, a escrita cuneiforme, que era talhado, vamos lá? O que significa cuneiforme? Cuneiforme. Forma de cunha. Então, esse é o significado. Então, ia lá e cunhava, rasgava. Então, era escrita pictográfica ou pictograma. Depois do pictograma veio o quê? Depois saíram do desenho e passaram, exemplo, o que era, é que eu não sei desenhar, não vou nem desenhar, senão vou passar vergonha aqui. Um pé, tinha um desenho de um pé, pictograma. Ou seja, desenho de um rapaz completo. Então, para limitar a pessoa, quando queria falar de pessoa, então eles começaram a criar a ideologia, o raciocínio lógico. Então passou para a escrita ideograma, onde se passava as ideias. Então, em vez de falar que a pessoa estava caminhando, então colocava apenas o desenho de um pé. Logo, o pé trazia a ideia de um verbo. E o verbo, ir, caminhar, progredir. Então, depois da escrita pictograma, veio a escrita ideograma, que também não é alfabética. Agora é ideia. Mas voltando ainda à questão do pictograma, que eu estava falando do vocábulo alfabeto, o nome alfa, né? Nós temos alfa, que em hebraico é aleph, que em acadiano é aluf. Aluf. Que aluf ou aleph, tanto o nome em hebraico aleph, como o nome em acadiano aluf, era desenho de um boi. E aleph e aluf significa boi. Ou seja, então a escrita pictograma era um boi. Vou só colocar aqui o bichão. Pronto. Que aí na verdade o que ocorreu? Do corpo do boi, tiraram o corpo e no ideograma, eu não vou desenhar porque eu sou péssimo em desenhar, até escrever vocês já estão vendo aqui, né? Vamos ficar aqui. Ficou apenas isso daqui, como representando o quê? A força, a direção. E por que iniciar o alfabeto justamente com o animal boi? Porque o boi era o animal mais utilizado na época mesopotâmica. Tudo dependia do animal, ainda mais do boi, que era o animal mais forte. É como se ele desse início a tudo. Então aí pegaram esse A e ficou as formas que nós temos hoje, até que chegou a isso aqui, que na verdade essa forma que nós temos hoje representa essa forma que era a cabeça de um boi. Sabiam disso? Se não sabiam, estão sabendo agora. Então na verdade esse A que nós temos hoje, aí nós temos que origina-se da forma alfa, que essa forma alfa vem dessa forma em hebraico que é aleph, que essa forma aleph do hebraico tem a forma do paleo-hebraico do século XII, que é essa forma, que dessa forma, aí nós temos a escrita ideograma e pictograma, que aqui o pictograma chega-se o corpo do boi. Então essa é a história da consoante A de qualquer alfabeto do mundo. Então tudo começou com o boi. E do boi veio a ideia, tira o corpo, vem apenas a cabeça, trazendo a ideia e a forma de uma força, de uma direção. Depois que vem a questão do desenvolvimento do alfabeto pelos fenícios.
Quem desenvolveu o alfabeto foram os fenícios.